Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso e o setor defensivo do Botafogo, hein? Se tem alguma coisa pra gente elogiar, é o setor defensivo do Botafogo, que foi muito bem no jogo contra o Vitória e foi muito bem no jogo contra o Cruzeiro e pode melhorar. Afinal de contas, Chancel Mbemba pode ser zagueiro do Botafogo nessa segunda janela. Se você não conhece ainda esse zagueiro com passagem por clubes importantes da Europa e a última passagem pelo Lille da França, para quem não acompanhou a República Democrática do Congo na Copa do Mundo, a gente vai falar do Chancel Mbemba, que pode ser um upgrade absurdo e digo para vocês com tranquilidade. Upgrade em relação a Alexander Barbosa e upgrade em relação a Bastos, tá? Upgrade em relação a Bastos. A gente vai falar sobre isso, claro, trazer elementos importantes da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro e muito mais, classificação depois da vinheta. Somos mais de 145 mil inscritos aqui no GG. Eu convido você que está assistindo esse vídeo nessa segunda-feira para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu like, para você seguir o GG em todas as redes sociais, beleza? Gente, classificação na tela. O Botafogo consegue iniciar esse retorno da melhor forma possível, né? Vencendo um adversário direto por briga, nesse momento por Libertadores. O Botafogo está na 7ª colocação. O Botafogo está ali a poucos pontos, como você pode ver na classificação, do primeiro time na zona de Libertadores da América. E os resultados da rodada foram muito bons, principalmente o nosso resultado. Quando o Botafogo vence, todos os outros resultados eles podem agregar. Quando a gente não vence, aí não adianta ficar secando e tal. Então, Bragantino e Curitiba foi um resultado maravilhoso, porque ninguém ganhou, o Botafogo manteve a posição dele e o Bragantino não manteve a distância para nós, né? Então nós diminuímos distância para o Red Bull Bragantino. Tem confronto direto no Newton Santos, tem um turno inteiro pela frente, né? Então foi só a primeira rodada do retorno, mas é muito importante a gente, nesse início de campeonato, já está ali no bolo que está brigando por coisas melhores, né? A gente simplesmente conseguiu sair do bololô ali de baixo, pegamos o avião ali para a parte de cima, né? Pegamos o foguete não tem ré, e o Botafogo não pode interromper essa sequência. É uma pena que não vamos jogar na próxima rodada, né? Aí esse papo de ficar com jogo a menos, isso é muito ruim, né? Principalmente porque o time está bem. Então o ideal era aproveitar essa sequência, mas infelizmente não será possível, né? O jogo contra o Grêmio vai ser adiado, já foi adiado, né? Não tem nem data ainda, depende muito do Grêmio cair em competições. E o próximo jogo é no dia 8 contra o Fluminense. E aí a gente tem que fazer o elogio ao nosso sistema defensivo, né? O nosso sistema defensivo no jogo contra o Cruzeiro conseguiu manter aquilo que nós elogiamos contra o Vitória. Mesmo com a volta do Ferrarese, no jogo contra o Vitória foi o Marçal, né? O time manteve a mesma pegada defensiva. Houve erros? Houve. Mas o Botafogo não ficou tão aberto, tão vulnerável, tão convidativo como em partidas anteriores. Isso, obviamente, passa por esse cara aí, o Arleson, o goleiro que hoje é titular do Botafogo. Ele passa muita segurança. Ele passa muita segurança para o setor defensivo. E passa também por uma dupla de zaga que tem a juventude, a entrega, a raça, a dedicação do Justino e a técnica do Ferrarese, né? Ontem o Ferrarese foi absurdo pelo alto e o Justino é um zagueiro, a gente precisa destacar, poucas vezes eu vi um garoto chegar da base tão pronto como é o Justino. Nos primeiros jogos da temporada de 2026, nós já observávamos algo diferente nesse menino. E não é só o respeito, a paixão que ele tem pela camisa do Botafogo. Ele beija mesmo, ele se entrega mesmo. É a técnica também. É a vontade, é a raça aliada à técnica. E ontem o gol foi de quem tem consciência para fazer uma jogada como essa, né? O cruzamento do Alex Telles é qualquer coisa, e o gol do Justino é com consciência, cabeceando, olhando para a bola, escolhendo o canto. E o Botafogo venceu, falei isso na live ontem, num jogo de muita aplicação tática. Ontem não teve tecnicamente ninguém sobrando, a não ser
defensivamente, Vitinho muito bem, Telles muito bem, Ferrarese, Justino, Arlisson muito bem. Então, nosso setor defensivo já estava bem, né? E aí, nós precisamos destacar, e aí falando de mercado da bola, né? O que o nosso colega TF falou no seu canal, no Instagram, sobre a possibilidade de o Botafogo contar com Chancel Mbemba, um zagueiro que se destacou muito na Copa do Mundo, fez uma super Copa, analisando o nível técnico da sua seleção em comparação com outros, com a República Democrática do Congo, fazendo com que a sua seleção se classificasse para a próxima fase. Se não se classificou, você corta, tá, Marco? Não lembro. E a gente vai, é claro, lembrar de partidas em que o sistema defensivo congolês parou, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Gonçalo Ramos, aquela turma toda, né? Rafael Leão, Bernardo, Neves, entre outros, ali daquele esquadrão português, e a República Democrática do Congo, comandada pelo Chancel Mbemba, parou esse ataque português e conseguiu a classificação histórica para a fase seguinte da Copa do Mundo, quase eliminando uma Inglaterra. Tomou uma virada ali no final. E o Chancel Mbemba jogou todos os jogos, é o capitão dessa seleção congolesa, inclusive jogou poucas partidas pelo Lille na temporada passada, no campeonato francês, jogou 13 partidas. Por quê? Porque ele acabou se estressando com a direção da equipe francesa por dar prioridade para a sua seleção. Então, num momento importante que o Lille precisava contar com o Mbemba, ele não abria mão da convocação para a seleção, queria muito jogar a Copa do Mundo, priorizou a Copa do Mundo e acabou tendo um desgaste com a diretoria e saindo da equipe do Lille. E o Botafogo, segundo o jornalista Thiago Franklin, está analisando a possibilidade de contar com o Chancel Mbemba, já que é uma grande oportunidade de mercado. E eu digo para vocês, por tudo que eu vi Mbemba jogar, inclusive na Copa do Mundo, é um upgrade técnico em relação a Alexander Barbosa e em relação a Bastos, tá? Que foram zagueiros importantíssimos para o Botafogo, mas que tecnicamente, em termos de raça, em termos de colocação, em termos de consciência de jogo, não chegam ao nível do Chancel Mbemba. Então, se isso acontecer, a gente está com um sistema defensivo muito bom ali, muito consistente, melhorando muito, que parecia difícil estar acontecendo com o Franklin Carvalho, era o nosso problema. Parece que realmente o problema estava passando ali por um goleiro de confiança. Agora temos dois, o Gabriel Batista e o Arlisson brigando por posição. Vê que já ajustou, são 2 jogos sem levar gol no Campeonato Brasileiro, para um time que levava gol todo jogo, né? E chegando um zagueiro de nível como o Mbemba, a situação tende a melhorar ainda mais, tá certo? Eu vou aproveitar aqui esse vídeo do GG, aproveitar a vitória do Botafogo, você tá feliz demais. É o momento de você pensar no presente do seu pai no Dia dos Pais. É pai botafoguense? Melhor ainda, você pode usar o nosso cupom GOLGLORIOSO e ter descontos. Olha, hoje é o último dia da promoção, essa aqui até hoje, tá? O site está com até 70% de desconto, site inteiro. Você usando o nosso cupom GOLGLORIOSO, você tem mais desconto ainda. Agora, você comprando hoje um produto, você vai receber um mimo, você vai receber um presente, tá certo? A GoCase vai te presentear, beleza? Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, até a próxima edição aqui no Plantão Glorioso. Saudações alvinegras, fui!